Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site dos caras, www.olapodcast.com, e conheça a infinidade de podcasts que tem lá. Lembrando que o Pod Esporte também está no Spotify e no Deezer, e aqui no YouTube, que você já deve ser inscrito. Se não é, por favor, vai lá e se inscreve, deixa seu joinha, ativa lembrete para sempre que tiver episódio novo, você ser notificado. Hoje meu papo hoje é quase um papo de bar, só não é de bar porque a gente é profissional muito sério do que a gente faz, mas, pô, um amigão que a vida me deu, que o esporte me deu, na verdade, e eu levo pra minha vida. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Dr. Gustavo Rocha Santos. Aê, caralho, porra. Boa, moleque. De novo, ele não cansa de mim, né? Não cansa. Você jamais, cara, jamais. Você esteve aqui com o Vala, né? Valadão, Faz tempo, nem lembro o número do episódio que foi, mas ali a gente tratou muito sobre... Acho que muito ali em função, claro, de medicina esportiva, mas falando também do Valadão, que é um estudante de medicina, tá quase se formando aí, seu pupilinho, né? Beijo, Vala. Também depois tem que voltar aqui depois mostrando como é esse médico. Mas vamos hoje falar sobre lesões no esporte, que é uma temática que a gente, com o tempo, aqui no Pod Esporte, a gente veio prestando muita atenção em algumas coisas. E, cara, é impressionante como o discurso do atleta é sempre o mesmo. É a dor, é o dia a dia da lesão, é o pior momento da carreira, e assim, é inevitável. E é um negócio que você lida diariamente. Então, acho que para começar, isso aqui não é entrevista, tá? Eu já te falei isso, mas enfim, para começar eu queria saber, hoje, né? Você já tá há quanto tempo fora da seleção, Doc? Na verdade, desde o último ciclo olímpico, né? Pro Japão, que eu não fui. Então, o último foi o Rio? O último... não, você ainda ficou pro Japão, só que aí na troca de comissão. Na troca de comissão. Aí, na verdade, faz uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 que eu... acho que foi até 2019. Pré-pandemia. Isso aí. Pré-pandemia. Até ontem, né? Fiquei total uns 14 anos. Você participou do ciclo... Foi 2007 que eu... você entrou. Primeira competição que eu foi nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, 2007, é isso. Título histórico pro Handy, hein? Pô, aquele título é massa. Tava na briga, né? Você imagina. Separou. Não, médico ainda pra separar, né? Nossa senhora, cara, aquilo ali foi meio loucura. Imagina, o Jordi olhando, imagina, cadê o médico? Eu correndo da quadra. Não, calma, Jordi, vou segurar só. Mas dava uma... E pra quem não sabe, o Brasil venceu a Argentina na final dos Jogos Pan-Americanos do Rio, teve uma briga, uma pancadaria homérica no final, que ninguém se orgulha muito disso, lógico. Mas enfim, aconteceu. Mas só voltando, recapitulando... E esse dia, peraí, foi fatídico, porque, ganhamos, né? Na Argentina, vaga pra Olimpíada, imagina eu lá, né? Primeira competição, verdade. Vamos pra Pequim, a experiência que eu vou ter, né? E legal, vamos comemorar. E o Faustão chamou o time pra entrar ao vivo. Essa história eu não sabia. Chamou pra entrar ao vivo o time inteiro. Legal, vai entrar no Faustão. Só que aí eu olho pro lado, tá o Silvinho, com o olho, com a testa desse tamanho. Alguém tinha que acompanhar o Silvinho, né? Então, você não apareceu no Faustão? Eu não apareci no Faustão. Ô, louco, meu. Errou! Mas enfim. Cara, aquilo ali foi... Aliás, acho que foi uma geração ali, eu digo que essa geração... que tem um pouco da minha ali, mas é um pouco mais... Mas tinha uma galera da minha geração que já estava ali naquele ciclo ali, que eu acho que é um divisor de águas, assim, pro handebol nacional, né? Falando do esporte, assim, do handebol. Porque com a vinda do Jordi, muita coisa mudou, enfim. Quem é do esporte sabe o que eu tô falando, quem é do handebol sabe o que eu tô falando. Mas, enfim. E aí, cara, eu perguntei essa história de quanto tempo você tá fora da seleção, porque você, inevitavelmente, continua atendendo pacientes na sua clínica, na Clínica Movité, que, aliás... lugar fantástico, não tô fazendo jabá nenhum, porque é fantástico mesmo, sou profissional gabaritadíssimo. Dr. Gustavo Rocha Santos, Dr. Leandro Gregorucci, Dr. Marco Aurélio Silver Neves, Dr. Clóvis. Tem uma galera lá, ó. Depois eu deixo aqui tudo certinho aqui, o link na descrição. Mas você continua recebendo lá na Clínica Movité atletas, né? Como esse que vos fala muitas vezes. E, cara, quais são as... acho que a gente pode pensar assim nas principais lesões que você encontra em atletas, ou varia dependendo do esporte, ou é um negócio muito primeiro clássico? A gente partir do pressuposto que você é um atleta olímpico, né? Tem tatuado no seu corpo aí os anéis olímpicos, né? Não é qualquer um. Mas o atleta de alta performance, obviamente, que ele tem lesões degenerativas mais precoces pelo overtraining, pela sobrecarga mecânica articular ao longo da vida, mas o esporte em geral, o fazer o exercício em geral, isso é para todo mundo. Então as lesões, a anatomia humana é igual num atleta
de alta performance e num enxadrista, num sedentário, ou seja, qual for a atividade que a pessoa faz. Então, assim, a gente, né, aprende muito com um atleta de alto nível, primeiro ele passa por cima, muitas vezes, das dores, com um objetivo claro na cabeça, de voltar. Muitas vezes você tem que pensar por ele, né? Assim, já vi atleta com lesão, sei lá, de ligamento cruzado, com cirurgia precoce, querendo retornar porque tinha uma competição XYZ. Mas isso para falar que no dia a dia do consultório, a grande maioria dos atletas que a gente atende são os atletas de final de semana, ou os que querem fazer atividade física, né? Então, a expertise que a gente ganhou, né? A experiência, atletas como vocês ao longo da carreira e da vida, nos faz transpor as condutas para os pacientes, né? Ditos não convencionais, né? Mas comuns, né? Que não são profissionais. Então, é por aí. Hoje em dia assim, todo mundo, né? Eu falo para os pacientes que o músculo ele é vital. É vital, músculo. Então, você perde músculo, você diminui os seus movimentos. Imagina um paciente idoso, uma mulher na pós-menopausa, que tem de falência hormonal, você começa a perder músculo. Isso ao longo da vida, o músculo você não vai percebendo, são pequenas perdas ao longo do tempo, vai transformando, né, o músculo, né, em gordura. Sei lá, o idoso que ia na padaria 3 vezes por semana deixa de ir. Então são pequenas coisas que muitas vezes é o familiar que observa, e aí são essas pessoas que nos procuram fazer, cara, preciso fazer um exercício, fazer um esporte, ganhar. Às vezes ele até, acho que, né, falando de pacientes comuns, a gente chamou assim. Não, perfeito. Assim, eu acho que quando a gente fala de pacientes comuns, eu acho que talvez eles pulem uma etapa que é procurando um médico ortopedista, quando na verdade eles deviam procurar um profissional de educação física, uma pessoa, algum esporte para praticar esse final de semana. Hoje, né? por exemplo, muitos pacientes, eles saem da obesidade, né? Às vezes até com cirurgias bariátricas ou com outras coisas. Uma paciente hoje que eu atendi, ela veio em consulta, uma cirurgia, uma paciente pós-operada de cirurgia bariátrica, perdeu 45 quilos, e veio em consulta para perguntar quais eram os exercícios que ela poderia fazer. E ela tinha dor no corpo inteiro, porque muitas vezes a cirurgia bariátrica você gera uma descompensação biomecânica mesmo do corpo, então algumas artropatias degenerativas podem aflorar pós-cirurgia bariátrica. Então é muito comum assim, lesão de manguito degenerativo começar a doer no paciente pós-bariátrica. Às vezes um obeso ele tem artrose no joelho e não é tão dolorido. Quando você emagrece muito, porque emagrecer significa perder peso na balança. Perder peso na balança, vai tudo. E músculo Então, eu costumo dizer que assim, o obeso, para ele caminhar, ele precisa ter músculo. Porque para você carregar um peso, você precisa ter capacidade para carregar esse peso. E a capacidade que te dá é o músculo que você tem. A partir do momento que você faz uma cirurgia e você perde o músculo. Então, você desequilibra. A palavra é o desequilíbrio. E aí começa a doer. Lombar, dói o ombro. Então, ela foi meio perdida nesse sentido. Aí a minha conduta falou, é impossível te dar uma conduta de quais exercícios você pode e não pode fazer. Global, acho que tem que iniciar algo. Começa do básico, porque as pessoas às vezes não começam do básico. Mas fazendo pouco tempo, né, com uma frequência... Em vez de pegar o elevador, sobe escada. Sobe escada, faz a bicicleta ergométrica 10, 15 minutos, caminhada, começa a se exercitar. O exercício ele é vital, né? Para não perder músculo. Primeiro, assim, a ansiedade de perder peso muito rápido na balança é ruim. Essa foi a minha orientação. Então, volta e falei, vai para academia. Começa fazendo atividade aeróbica junto com hipertrofia. Quase nada de peso e global. Não fala pro treinador, porque senão você fica estigmatizado. Ela tem condomalácia, tem o manguito machucado. Isso até hoje, em 2023, as pessoas acham que, porra, o cara tem artrose. Então não faz. Isso, aí fica um estigma. Só que os pacientes ficam 10 anos estigmatizados e acabam não evoluindo até na atividade física, não ter assiduidade, aí desanima. Então eu falei, começa.
E aí o que for sobrando, a gente vai direcionando. Putz, ó, aquela dor lombar saiu, aquela cervicalgia saiu, porque é um paciente poliqueixoso. Saiu. Putz, ó, realmente a dor no ombro ficou. Putz, o manguito tá machucado. Vamos... Aí você direciona. Aí vamos avaliar o que é. Vamos dar uma limpada no geralzão para entender o que vai rolar. Até se orienta o educador físico, eventualmente vai para uma fisioterapia, entendeu? Mas o início do exercício físico é vital, né? Para todo mundo. Entendi. Cara, assim, sobre... acho que atleta, negócio de dor, cara, é um negócio que, porra, na minha vida, você já me conhece há mais de 10 anos, sabe que assim, as minhas dores é sempre um negócio que me intriga, porque entra na parte psicológica, é um negócio muito maluco e tudo. E pessoas que não me conhecem quando vê minhas ressonâncias, e aí são poucas que eu conheço que tem a capacidade de pegar a imagem, que nem você faz, e olhar a imagem. Não ler o laudo, porque é o laudo de um médico que olhou aquilo, enfim. As pessoas olham e falam, nossa, mas de quem que é essa ressonância? Não pode ser sua. Porque não é possível que você ainda joga, que você... Posso te interromper aqui, não? Claro, deve. Eu sei que existe uma relação, é um sigilo, né, médico-paciente aqui. Não, aqui não. O meu pode. O meu eu tô liberando assim, né? O meu tá liberado. Mas eu tava lá tranquilo aqui, né, na minha casa do interior, lá, né, fazendo meu churrasquinho, toco o telefone, é um radiologista do Sírio-Libanês. Ô, Gustavo, pode falar? Foi, posso? Cara, eu tô com uma ressonância aqui de um paciente seu. Conhece o Diogo? Eu falei, uai, lógico. De longa data, inclusive. Manda. Ele falou, cara, ele tá andando. Então, assim, começou a falar. Então, assim, realmente as alterações, muitas vezes as alterações anatômicas vistas no diagnóstico por imagem não condiz com a clínica. Muitas vezes. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, mínimas lesões mostram um sintoma clínico grande. Então, era esse o ponto que eu queria chegar. Porque acontece muito também. Porque, cara, eu convivo diariamente com dor, eu tô aqui sentado com você, tá doendo. Apesar de que, né, muitas coisas a gente vem fazendo com você, a gente vai falar ao longo aqui do que a gente fez, inclusive, há uma semana atrás, nem uma semana atrás, o episódio vai ao ar daqui a 2 semanas, então há 2 semanas atrás, com meus joelhos, com meu ombro e tudo, que eu acho que é uma coisa, que é um papo que eu quero ter com você sobre a evolução da medicina esportiva na ajuda da longevidade dos atletas. Cada vez mais a gente tem coisas, ferramentas para poder ajudar esses atletas, mas sobre a dor, cara, às vezes eu fico olhando assim e falo, cara, eu pego a ressonância, olho, leio o laudo, escuto o que você me fala, aí eu tento entender aquilo ali, a minha dor e tudo. E, cara, às vezes eu fico olhando alguns atletas e falo, cara, será que esse cara sente... Mas você já me respondeu, na verdade, a pergunta. Será que esse cara sente dor que nem eu, cara? Porque você falou, não tem uma fórmula. Ah, não, tá assim, o cara tem que sentir tal dor em tal grau. Não. Eu acho que isso vai muito da pessoa, da tolerância que a pessoa tem com dor. E eu vou te falar, cara, eu sei de mim, né? Mas... Pô, eu vejo atletas com limiar de dor muito, assim, muito baixo, né? Ai, não, então não vou. E assim, normalmente esses não são os que vão... avançam, né? Entendeu? Normalmente acontece. Preço, né? Acontece. Tudo tem um preço. Como é que é isso quando você trabalhava especificamente com atletas? Hoje em dia é um pouco menos, você ainda tem atletas, mas como era isso especificamente no... Cara, a gente não pode esquecer que dor é defesa. Dor é defesa. Um paciente que... Existem algumas raças que têm menos dor. Por exemplo, os orientais têm menos dor. Então, é comum um oriental entrar num pronto-socorro com um infarto agudo do miocárdio andando tranquilo, só com sudorese. Estou falando. É sério? É sério. Pô, não fazia ideia disso. Existe. Não, porque o oriental que eu conheço, ele sentia bastante dor. Japonês é vergonha. Mas sim, os orientais tendem a ter menos dor. Né? Isso é estatístico, ciência, enfim. Eu dei o exemplo do infarto do miocárdio porque é um fato isso. Mas a dor, alguns atletas realmente são mais, como é que pode dizer, sensíveis à dor e outros menos. Aí vai desde o psicológico daquele atleta ser... Às vezes tem atleta que esconde dor para poder se classificar para algo, ou para poder estar dentro de um grupo e tudo mais. Mas, às vezes, para menos a patologia, tem atletas que sentem mais dor, outros sentem menos dor. Isso é meio variável. Já tive experiências por exemplo, tem atletas hoje que saíram agora da seleção, que até hoje eu não sei como tá, que nunca mais reclamou de dor no joelho, por exemplo. E com lesões osteocondrais, assim, em área de carga enorme, que, pô, você ia perguntar...
Sabe quando você não quer nem perguntar para ele não... E não se queixava. Obviamente que uma hora aquilo vai acontecer. Vai aparecer. Mas, em geral, o atleta de alta performance, nível seleção, assim, a tendência é eles serem menos chorões e aguentar mais. Sempre tem a sua exceção, né? Que não dá pra gente pontuar aqui, mas não dá pra jogar na roda. E aí é bom, e é bom falar, porque assim, tem que até tomar cuidado quando eu falo, não é que é o certo, não tô falando que eu sou o certo, não, sente do vai, assim, não. Eu hoje repenso um monte de coisa que eu fiz lá atrás, falo, cara, que cagada, pra quê? E até hoje eu faço. Mas eu faço por outros motivos, porque talvez o nível de idiotice seja muito grande. Mas é um negócio que, assim, não é o certo se fazer, tô com dor, vai. Mas... Só que a gente tem que entender que o atleta, o que você faz com o seu corpo, quando você coloca o seu corpo à prova num treino, numa competição. Existem lesões que, independente do seu grau de dor, te impossibilitam de jogar. Tem uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Sim, não vai jogar. Você não vai jogar. Você tem uma ruptura extensa do manguito rodador, você não vai conseguir levantar o braço. Você tá falando das minhas, né? Não, mais ou menos. Mas tem lesões menores que... Agora, assim, no esporte de alto rendimento, mesmo que você esconda a dor, você pode me falar melhor que eu. Tecnicamente, você acaba piorando. Claro. Isso você na quadra é visível. Então, não pode. Às vezes eu me lembro, isso foi também bem... Foi fatídico esse evento, quando... Posso citar o nome aqui que não está mais na seleção, dos jogadores da época antiga aí do Pinheiros, o Vanini, eu me lembro direitinho, eu estava disputando vaga, eu já falei essa história para você, não sei se você se recorda. Acho que eu lembro. Estava disputando vaga, acho que com o Silvinho, e faltando, sei lá, 2 semanas para ir para o Japão, e ele era provavelmente o mais cotado, ele teve uma fratura do 5º dedo, uma fratura da falange distal do 5º dedo da mão esquerda. Que era dominante dele, no caso. E ele era um canhoto. Pô, fratura da falange distal do 5º dedo. Qual a diferença é fazer uma fratura da falange distal do 5º dedo pro pivô que é destro? Uhum. É nenhuma. Quer dizer, dói, mas você controla a dor, com esparadrapo vai, falange distal. Agora, o Silvinho, né? O Vanini, que era um ponta... extremamente habilidoso, que dependia muito o ponta, você sabe tecnicamente. Cara, precisa dar rosca, você precisa usar. E como é que você segura a bola? Fala aí pra galera. Como é que você segura a bola? Fica um pouquinho difícil, é o dedo de apoio. É o 5º dedo, de apoio. E aí ele veio passar comigo, né, o Jordi, a época do Jordi. Eu falei, cara, 5º dedo, fratura da falange distal do 5º dedo, não precisa nem imobilizar, é tratar a dor, só com esparadrapinho. Era uma fratura besta. Eu falei, tudo depende da sua dor. Segura a bola. Não ia. Não ia, por causa da dor. Falei, cara, a gente pode tentar anestesiar o dedo, mas ficou uma... No final, ele foi cortado por dor. Sim. E assim, o Vanini eu posso falar, eu conheço, cara, o Vanini passou por inúmeras cirurgias, não era um cara que fugia corria da parada, era um cara que... Traumas pra ele, sumiu lá do Pinheiro. A gente comenta muito, alguns atletas comentam, umas injustiças do esporte, né? Tem alguns atletas que tinham que ter jogado os Jogos Olímpicos. O Vanini era um deles. Era um deles. Infelizmente, por conta de... Sofreu muito, acho que várias oportunidades que ele teria por conta de lesão sempre. O Japa é um, né, que a gente sempre fala que, sabe, sempre na boca do negócio acontecer alguma coisa, são coisas que, infelizmente, pode rendimento a gente tá sujeito. E, Doc, há 2 semanas atrás, porque o episódio tá indo áudio, a gente tá gravando aqui, 2 semanas atrás, a gente fez um procedimento que não é a primeira vez em mim, que foi fala você, que é para tentar controlar o nível de artrose, que a gente já começa a entrar aí na história da evolução da medicina, né? O que hoje, vamos antes de falar do que você fez em mim, do procedimento que você realizou em mim, o que hoje a gente tem de mais moderno para ajudar na longevidade dos atletas? Cara, não mudou nada, é só a prevenção que mudou. Hoje o trabalho preventivo é enorme e tal. Assim, sem entrar no mérito, vou me aprofundar, essa resposta vai me aprofundar um pouco mais na minha área, que é a ortopedia, mas então, obviamente que prevenção até dentro da preparação física, hoje as coisas são muito diferentes, tudo isso gera mais longevidade, a alimentação, a informação, né? A informação alimentar, suplementação alimentar, várias outras coisas, até modo de treinar mudou, né? Lembra? A gente pegava no começo quebrou 80 horas por
por dia de treino. Hoje em dia, pô, eu nunca me esqueço do Jordi falando, é mínimo de treino com máximo de rendimento. Então, tudo isso, tirando essa parte técnica global, do ponto de vista médico e ortopédico, o que faz o atleta hoje parar ou diminuir a intensidade dos jogos são as lesões articulares, né? Desde as lesões ligamentares, as degenerações tendíneas e principalmente as degenerações articulares, que são as artroses, os desgastes de cartilagem. E é fácil de explicar isso pelo excesso de uso. É igual um pneu do carro. Você compra um carro zero, tá aqueles cabelinhos no pneu lá. Lindo. Bonitinho, maravilhoso. Você põe na garagem o carro, você vai na padaria e volta uma vez por mês, cara, vai ficar zerado. Se você ficar o dia inteiro rodando... Vai virar Uber, meu amigo. O negócio acontece aqui. E cartilagem é assim. A cartilagem é um tecido tão específico e tão assim, diferente, vamos dizer, que o coeficiente de atrito da cartilagem, de duas cartilagens entre si, né, friccionadas, beira a zero. Então, na natureza, a cartilagem junto com o líquido sinovial é o que tem de mais... Lindo, maravilhoso. Beirando a zero. Por quê? Porque você pegar uma junta, qualquer articulação, uma dobradiça de porta. Então, duas superfícies metálicas se articulando não dura 100 anos. Então, uma articulação do corpo humano ela é feita para durar 100 anos. Então, ou seja, toda articulação, toda a extremidade óssea, toda articulação é formada por duas extremidades ósseas. E essas extremidades ósseas elas são revestidas de cartilagem. E dentro dessa a articulação ela é limitada por uma cápsula, né, que fica uma bolsa ali. E ali tem um líquido, que é um líquido viscoso, que a gente chama de líquido sinovial. Tá aí uma articulação perfeita. Você vai usando, vai gastando. É como se jogasse um grão de areia num rolamento. Aquilo vai gastando. Então, a artrose, é um processo degenerativo de cartilagem. E tem vários níveis. Tem desde, você olha lá, uma ressonância, você vê uma lesão só superficial da cartilagem, só um afilamento da cartilagem, como você tem já, você pode ter artroses severas, com ausência de cartilagem em certos pontos da articulação, com exposição do osso subcondral, que a gente fala, que é embaixo da cartilagem. E aí já são casos mais graves, ou artroses mais severas, que você já tem uma alteração da anatomia mesmo, do côncavo convexo ali da articulação. E aí, dito isso, a ciência está para qual lado, né? Porque até então a gente não tinha muito o que fazer com as cartilagens. Fortalece, faz físio, lá no futuro... Para. Cadeira de roda, muleta. Lá no futuro você faz o quê? Prótese, né? Uma substituição articular por uma articulação metálica. E aí dá para fazer no ombro, dá para fazer no joelho, no quadril, tornozelo. É uma cirurgia legal, né? Ótimo, maravilhosa. O Valadão pode me falar que ele foi assistir uma cirurgia de prótese de ombro comigo. Aí prótese de ombro, cara, deve ser um negócio, velho. É muito legal. Você arranca um teco do osso de cima, de baixo e... depois a grosso modo. Aqui uma hora te explicando aqui, eu vou te falar que é muito bom, cara. Mas enfim, e aí começou a estudar, né, que podia regenerar a cartilagem. O joelho é uma articulação onde você tem as maiores frequência de queixas, né, por conta da condromalácia patelar e por conta das artroses. Então, os artigos científicos hoje que a gente encontra mais em joelho do que outras articulações, mas a gente pode estender as condutas para outras articulações. E aí vem o advento das tais células-tronco. Né? Eu, particularmente, sempre fui muito reticente, você sabe disso. Com a utilização, porque soa muito bem aos ouvidos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em não gerar tanta expectativa. Ficou famoso célula-tronco, né? Por N motivos. Principalmente por conta das lesões medulares, né? De pacientes com traumas raquimedulares, paraplégicos ou tetraplégicos. Células-troncos, né? Célula-tronco é a solução. E nesse tipo de lesão, os resultados são pífios, né? E aí começou a se estudar nas articulações para ver cartilagem. E aí, alguns assim, realmente, assim, em literatura médica hoje, não existem resultados assim, extremamente homogêneos dos estudos. Mas existem, sim, estudos mostrando bons resultados, principalmente da utilização de células-troncos com ácido hialurônico associado. Você tem uma potencialização do efeito quando você infiltra a articulação com esse tipo de célula.
Aí a pergunta é, pô, vai tirar da onde essas células-tronco, né? E aí tem algumas fontes desse tipo de célula. Primeiro, o que é célula-tronco? O corpo, ele tem algumas células que são formadas em algum lugar. Certo? Em vários lugares, na verdade. Essas células recém-nascidas, elas teoricamente têm a capacidade de se transformar, né, em qualquer tipo de célula. Ou de regenerar tecidos locais. Então, são células que têm ainda não se especializaram em nada. Isso. Aí se você... A ideia é, putz, se eu pegar um concentrado desse tipo de célula e jogar no meio de uma lesão de músculo no atleta. Vai que ela vira uma célula muscular e... Isso, vai que a recuperação de 4 semanas vai para 2 semanas. E aí começou a fazer, né? Alguns artigos começaram a sair nessa linha. E aí existem algumas fontes principais onde a gente consegue esse tipo de células. Uma delas é o próprio sangue, que é o que todo mundo mais conhece, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Como é que você faz isso? Você pode ser em um ambiente de consultório, você retira mesmo o sangue do paciente. De qualquer lugar. Qualquer lugar. Você pega, geralmente veia do braço mesmo. E aí você você centrifuga esse sangue, você tem uma máquina específica para isso. É uma divisão mecânica, não tem nada químico nesse processo. Onde você separa, né, as hemácias e você fica com um concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas, ali existe um concentrado também de células pluripotentes, que são as células-tronco. Então é uma forma que a gente tem de captar uma concentração desse tipo de célula. A outra fonte é a gordura. A gordura de lipoaspiração mesmo, aquela que fica no... É mesmo? No bacon mesmo? No bacon, que o plástico fica lá. Ai, cara, isso aí dá muita agonia. Que fica um pote de gordura do lado. Nossa Senhora. Essa gordura também, né, existe uma que a gente chama de microfragmentação da gordura. Também é um aparelho que você faz essa microfragmentação da gordura e consegue separar também por centrifugação, separa também um concentrado de células, e nesse concentrado tem bastante células pluripotentes, são as células-tronco. E a terceira opção, eu estou falando aqui por ordem crescente de concentração, tá? E a terceira opção, que é a fonte mais pura das células-tronco, que é o aspirado de medula óssea, que é o famoso BMA. Bone Marrow Aspirations. Como é que a gente faz isso? Existe uma agulha específica, agulha de biópsia óssea mesmo, que você... isso se faz até fora do Brasil, até em alguns lugares aqui, se faz em consultório com anestesia local, mas não é aconselhável, não tente fazer isso em casa, galera. Não, é bonita a agulha de ver. Então, nossa Senhora. É uma agulha de biópsia óssea, então assim, é feito com anestesia local, o lugar melhor para tirar é da crista ilíaca, na bacia, que também é mais acessível, e... Geralmente a gente faz isso com um paciente sedado, que é o que eu fiz em você. Opa! Né? Dá uma dormidinha lá, né? Gostosa demais a dormidinha, cara. Anestesia boa. E aí, da crista ilíaca, a gente consegue aspirar. E, geralmente, eu faço 10 ml por articulação. Joelhos e ombros. Você aspira... Direto Você aspira da crista. Aí pega aquele sangue, deixa ele guardadinho. Faz o bem bolado com ácido. Isso. E até 10 ml dentro da articulação, é isso? Não, eu aspiro 10 ml de aspirado. 10 ml. Desses 10 ml, eu pego uma seringa de 20 ml e ali eu misturo o BMA, põe um pouco de anestésico, enfim. Faz alquimia e pega. Isso. Tem que ter um pouquinho de corticoide para modular a reação inflamatória, porque às vezes o próprio ácido hialurônico, isso... ninguém fala nisso, mas até não é infrequente você ter sinovite reacional, inflamação do joelho, ficar pior após a infusão de ácido hialurônico isolado. Então, porra, eu nunca tive, cara, sabia? O meu corpo reage bem a isso. Não, é sério, porque... Então, mas tem pacientes que... Cara, e é complicado você ter uma sinovite reacional. Às vezes... então, assim, põe bem pouquinho de dexametasona, que é um corticoide de baixa toxicidade de cartilagem, porque fala corticoide intraarticular. Realmente, alguns corticoides que se usam por aí tem mais toxicidade de cartilagem. A dexametasona tem menos, então a gente coloca um pouco só de dexametasona só para evitar, just in case. Just in case. E o ácido hialurônico e o BMA. Cara,
Não, é coisa linda. A gente pode falar que eu fiz isso há 2 semanas, fiz a aplicação internado e tal, tudo bonitinho. Fiz nos 2 joelhos e no ombro direito. E, cara, eu fiz numa... Peraí, a gente tá falando aqui só de articulação, mas esse concentrado também, as células tronco, você pode usar, por exemplo, epicondilite de cotovelo, que às vezes é algo em tenista, em outros atletas de arremesso, epicondilite é frequente. Então, é muito comum rupturas tendíneas parciais ou eventualmente até completas. Então, a gente pode fazer guiado por ultrassom, dentro da lesão, por exemplo, uma lesão muscular também, isso pode ser feito. Ou BMA também. Tá? Lesão tendínea também, tipo... lesões parciais. Tipo, por exemplo, meu tendão calcâneo tá doendo. Sim. É uma possibilidade. Então, obviamente, a gente tem que individualizar os casos. O que não é legal às vezes... É virar feira, né? É virar feira, porque você acaba... E é o que mais, acho que é um negócio que vocês têm que tomar muito cuidado, médicos, porque o atleta ele vai chegar desesperado. Se você falar pro cara, não, isso aqui é bom para isso. Por isso que, assim, a expectativa do paciente é sempre... soa muito bem aos ouvidos, né? Eu vou pôr células tronco em você, na sua lesão. Eu vou te falar o meu sentimento. Eu vou te falar o meu sentimento sábado e domingo. A sua vida. Cara, calma, vamos lá. Bom, eu sempre falo, a medicina não é uma ciência exata. Hoje, é o que tem de mais promissor é isso. Mas mesmo assim, os resultados clínicos de trabalhos científicos norteiam ao uso. Mas você tem trabalhos que mostram que não tem tanto, os resultados são similares ao ácido isolado. Então, assim, existe uma briga aí ainda na sociedade. Essa é a verdade. Não é unanimidade, não é isso, igual para cirurgia de cruzado. Você vai fazer, vai voltar, beleza. Não é. É diferente. Num paciente que luxa o ombro. Porque eu vou te dar você opera, ele para de luxar o ombro, entendeu? Eu vou te dar o meu exemplo. A gente fez na sexta-feira. A gente fez na sexta-feira lá a aplicação do ácido com BMA. No sábado e domingo, a minha vontade era falar, eu vou jogar mais 5 anos. Porque eu respondi tão bem no pós, cara, imediatamente após. E é bom a gente falar também que é centro cirúrgico e tudo, cara. Você entra de manhã, à tarde tá saindo, sabe? Você andando e tudo. É uma sedação, não é uma. Só uma sedação. Isso é bem colocado, porque assim, é só sedado mesmo. Então eu costumo falar dos pacientes que você vai perder uma manhã. É tipo marcar uma endoscopia no hospital, por exemplo. Você vai lá, seda, quando você acorda, acabou e vai pra casa. Ainda fiquei puto, que os caras tudo querendo me tocar. Não, já acorda. Eu deixa eu dormir um pouquinho. Os caras, não, vai, é só um pouquinho. Michael Jackson, a gente depois falar do Propofol, que é maravilhoso. E também importante que assim, o aspirado que a gente faz na crista ilíaca não fica cicatriz, né? Porque é uma agulha um pouco mais grossa. Um pontinho de nada. Não, é nada. O paciente às vezes acha que... Já teve paciente que fala aspirado de medula. Eu fui falar com o familiar na sequência. Doutor, como foi a punção da coluna da minha esposa? Não, calma aí, gente. Falei, vamos lá. Não, tranquilo, a medula... O osso tem um canal medular. Neste canal medular, então a gente coloca uma agulha dentro do osso. Não tem nada a ver com a coluna. E talvez você às não vezes saiba. Você explica isso e às vezes não entra. Talvez você não saiba. Eu já falei com... Não, eu já falei com um paciente seu para tranquilizar. Que não, cara, calma. É assim. Eu já falei com paciente seu que acha que... achando que, nossa, mas vai me internar e vai fazer. Eu falei, não, gente, calma aí. Aí até mandei um vídeo lá que a gente fez e tudo. Eu falei, cara, é isso aqui que vai acontecer. Fica muito tranquilo que não tem... E foi o que eu falei. A minha experiência no pós, a gente fez na sexta, sábado, domingo para descansar e assim, depois nem precisa, né? Também, dependendo. Né, cara? Não, você não é pagando pra nada. Não, 2 dias não. 2 dias depois o cara mete agachamento. Porra, cara, segura. Assim, hoje, que faz uma semana que a gente fez, é que tá meio... A ordem cronológica não tá certa porque... 2 semanas. Na semana subsequente, cara, treinando com carga e tudo, dói. Meu joelho vai doer, meu ombro vai incomodar. Mas completamente diferente do que estava acontecendo. Então, assim, pra mim vale a pena demais. E, cara, é importante entender assim, tudo depende da indicação, porque artropatia degenerativa, artroarticulação, patia, doença. Então, doença articular degenerativa. Cara, é um leque de tipos de articulações. Pode ser uma artrosezinha besta, pequenininha lá que você faz. O nome é o mesmo, mas o grau... Sem problema. Ou pode ser uma artrose, entendeu? Assim, que já não tem mais... assim, os resultados, eles são piores quanto maior for a artrose. Isso é um fato. Claro, não tem, você não está colocando uma prótese resolvendo o problema do... Então, assim, se tem uma artrose severa, num quadril, por exemplo,
e você infiltra, você tem um resultado pior do que numa artrose leve. Entendeu? Uhum. Então, assim, por quê? Então, acho que... Assim, então, por isso que os resultados variam. Não, mas respondendo a indicação assim... é muito importante, muito. Respondendo assim a pergunta do por onde anda o caminho da evolução da medicina, a maior briga da medicina é essa tentativa de em busca da cartilagem, da renovação da cartilagem. É isso. Porque, é isso. Assim, pensa assim, você tem uma superfície, sei lá, uma superfície óssea que é côncava e outra que é convexa, coberta com cartilagem. Aquilo começa a gastar cartilagem. Aí você fala, fortalece, alonga, equilibra, ácido hialurônico, BMA. Cara, isso vai dando longevidade articular. Mas a intenção é desacelerar a artrose, né? Ela vai acontecer. Cara, porque é mecânico. Você tem lá ossinho com ossinho, você já tem partes que sem cartilagem. Porque o BMA, a célula tronco, não forma cartilagem onde não tem. Existem trabalhos que mostram o aumento da espessura da cartilagem, joelho, alguns trabalhos mostram. O meu teve uma diminuição do edema. A sua ressonância, por exemplo, saltou aos olhos a sua. A gente fez de um lado, não fez do outro, fiz as ressonâncias dos dois lados, o lado que a gente fez estava bem melhor. Então, existe... É que assim, não dá pra gente transpor isso para todo mundo. Estou falando de um caso único, mas... Onde é que eu estava aqui? Me perdi aqui. Desculpa. Não, falando do meu caso, que aplicou de um lado e não aplicou do outro, e aí você tem resultados bons, mas foi em mim. Isso não é... E assim, óbvio, isso é um exemplo ótimo, que é uma experiência clínica, e já vi isso com outros pacientes também. Eu quero dizer assim, de uma articulação que eu falei do côncavo convexo, lembrei aqui, que você olha e ela já perdeu a concavidade, perdeu a convexidade, já é uma articulação que um negócio com uma parte côncava. Então, assim, cheio de osteófitos do lado. Então, assim, você já não tem uma congruência articular adequada. Então, ali geralmente, nessas artroses mais severas, os resultados eles não são tão legais. Por que você olhou pro meu ombro? Por que você olhou pro meu ombro? Mas isso eu tô falando, não, mas isso geralmente são pacientes mais idosos, né? Pacientes jovens, atletas, vamos voltar aqui pro esporte, que aqui é do esporte, esqueci, tô abrindo o leque. No esporte é difícil ter artroses severas. Assim. O seu joelho, se eu tento falar aqui, realmente tem, mas você tem uma congruência articular, né? Você tem um joelho que ainda existe esperança, ainda há esperança para uma sobrevida. Então, é isso. Entendi, cara. Assim, é um negócio que me fascina e me deixa triste ao mesmo tempo, porque, se eu, sei lá, tivesse hoje 20 anos, eu acho que daqui a 15, os negócios do jeito que tá caminhando, as coisas estão... Não que vou comprar um joelho novo e vou sair jogando e tudo. E aí, já entrando nesse assunto do joelho novo e tudo, o cara que faz prótese, né? A gente tem um exemplo que ficou bem... A gente tem um exemplo que não deu muito certo, e eu nem sei se acho que ele fez a prótese, e aí realmente encerrou a carreira. E a gente teve o exemplo de outro atleta que fez a cirurgia. Eu acho que ele jogou com prótese de quadril, que é o Thiago Splitter. Eu acho que ele chegou a jogar com prótese. E tem a questão do Guga, que tinha uma lesão de quadril absurda. Eu acho que ele fez a cirurgia de prótese, mas aí realmente encerrou a carreira e tudo. É possível um atleta de rendimento, pode ser a pergunta mais idiota do mundo, mas eu sinto na obrigação de fazer, porque vai que... existe a possibilidade do atleta ter uma lesão de joelho. Quero fazer uma cirurgia de... Não tem mais meu joelho, puta que pariu. Vou fazer uma prótese. É fim do esporte de rendimento. Fato. Ou não? Fato. De rendimento. Você está falando de atleta de alto rendimento, de um clube. Fato. Fato. Você está falando de uma prótese, substituição articular de uma prótese. Sim. Joelho, quadril, ombro. E antes que você continue a resposta que eu sei, o esporte para a vida, calma, segura aí. Daqui a 20 anos, você olhando o que tem de tecnológico hoje, existe um prognóstico para uma substituição articular que atletas consigam ter uma longevidade maior? Hoje, assim, os implantes, né, para as artroplastias, né, prótese a gente chama de artroplastias, né, com implante. Eles estão evoluindo muito, né, pro lado da robótica, pro lado dos guias customizados. Então, hoje em dia, por exemplo, você fazer uma prótese de joelho, a gente consegue, eu faço uma tomografia do seu joelho, eu mando para a prótese suíça, que é o que a gente tem usado,
mando para a Suíça, para a fábrica. Eles pegam esses cortes tomográficos do seu joelho e vão, numa impressora 3D deles, vão fazer um guia. Cala a boca. Tô falando, a gente faz isso hoje. A gente vai fazer um guia impresso em 3D que a gente esteriliza e manda para o Brasil junto com a prótese. Esteriliza, aí quando eu abro o seu joelho, eu coloco o guia assim, muitas vezes nem precisa dissecar planos mais profundos. Eles conseguem muitas vezes fazer um guia onde você faz tem em joelho até hoje uma técnica menos invasiva, vamos dizer, cortes menores. Você coloca o guia e com aquele guia tem exatamente os lugares onde você entra com a serra, porque o ortopedista é um pouco marceneiro aqui. Serra, martelo, mas enfim, porque pra você pôr uma prótese, você tem que arrancar o você tem que fatiar algumas partes ali das extremidades ósseas para encaixar a prótese, certo? Então, esse guia, ele tem algumas entradas onde você coloca ali a serra, exatamente no ponto exato para aquela prótese entrar perfeita, para a angulação da prótese entrar perfeita. Porque a longevidade de uma prótese depende, na minha concepção, mais da técnica do cirurgião, muitas vezes, do que da qualidade da prótese. Porque se você colocar 5 graus em vara ou em valgo... Um abraço. Você vai ter uma sobrecarga de um dos lados e pode ter a soltura da prótese precoce. Então, é mais importante ser assertivo na hora da colocação. Então, hoje a linha de desenvolvimento está mais em diminuir a chance do médico errar no intraoperatório. Entendi. Que são os robôs e são os guias customizados. E que, na minha concepção, os guias customizados que eu expliquei, na minha concepção, é até melhor hoje do que os robôs. Robô hoje para prótese, para ortopedia... assim, tem alguns, né? Ainda não tem para artroscopia e tudo mais, mas para prótese, sim. Joelho, principalmente. Mas ainda é algo que assim, a cirurgia fica dura muito mais tempo. E eu não acho, assim, é um benefício diferente de cirurgia de próstata, onde realmente existem benefícios claros. Para o robô hoje de artroplastias, ainda assim, também estamos numa curva de aprendizado, né? Uhum. De utilização do robô. Mas daqui 20 anos, se eu acho que vai... eu acho que em 20 anos ainda não, cara. No esporte de alto rendimento, eu acho que ainda não. Eu acho que é mais fácil a gente descobrir e tratar cartilagem antes dela se machucar do que tratar já a sequela da artrose para voltar num nível competitivo. Não deixar ela chegar no nível que talvez tem que assim, protetizar a articulação. Ácido hialurônico, Blaster, Master, Plus. Preventivo. Porra, algo assim, entendeu? É verdade. Acho que sentido, faz mais sentido realmente. Os estudos em transplante de cartilagem, acho que seria mais uma coisa mais química do que... Tem estudo para transplante de cartilagem já? Tem, você faz em laboratório, você faz... Tem, mas os Mas ainda não pegou, né? Porque senão já tinha... É isso, porque a lesão de cartilagem tem 2 tipos, né? Tem aquele joelho, que é um joelho normal. Vou falar de joelho aqui porque eu vou dando um exemplo, mas pode ser para qualquer articulação. Tem um joelho que é normal, que você tem um trauma e você arranca um pedaço de cartilagem em uma área. Então você tem uma área focal onde você soltou a cartilagem, geralmente área de carga. Ou seja, é um joelho inteiro normal. Você entra lá com o vídeo, com a artroscopia, tá tudo branquinho, bonitinho, um buraco no meio. Esses joelhos a gente chama de mosaicoplastia. Aí sim a gente tira um plug de cartilagem de uma área não de carga do joelho e coloca implanta. Aí você tem resultados melhores e já bem claros em literatura. Mas isso é uma articulação que, em teoria, é nova, que teve um trauma. Não é tipo pegar o meu podre. Não é pegar o meu podre e tentar, vamos... esse tipo de lesão não adianta ser ácido hialurônico. Não tem nada a ver. Você até pode fazer, né? Pensando em algo mais assim. Ali era uma articulação normal, que teve uma contusão, um trauma, ou às vezes uma osteocondrite dissecante, que a gente fala. Uhum. É uma patologia que, do nada, você pode ter uma soltura por uma... Aí tem algumas teorias do porquê causa isso. Mas o osso que apoia ali a cartilagem, o subcondral, ele fica enfraquecido, fica meio cístico ali, sem oco, e aquela cartilagem ali salta. Ele vira até um corpo livre na articulação. Sim, e a história que às vezes trava e tal, aí tem que entrar para tirar, para limpar. Isso, e aí você olha, tem um buraco, só o restante normal.
Entendeu? Porra, que dó, né, cara? Isso aí, acho que é pior que o meu. Isso aí, você abrir lá, tem uma articulaçãozinha bonitinha, tem só uma bochinha lá. E você não é pior. Não é. Você tem uma degeneração difusa, um desgaste difuso, né? Mas é quase que consciente, né? Porque, tipo, você foi fazendo. Ó, não, sim, quase você, não, né? Você há 10 anos fala pra mim, olha só, você vai jogar mais quanto tempo? Eu falei, não, vai mais um pouquinho, não, mas depois, cara, quanto mas tempo? mal tinha ácido hialurônico na época que a gente... Então, mas já era podre, né, cara? Eu lembro que a gente voltou do Mundial da Espanha, cara, você me meteu numa máquina, fazer três ressonâncias seguidas. Uma de coluna, uma de joelho, na última de ombro, não tem jeito, não, tem que operar, então... Primeiro que assim, os atletas, qualquer paciente que já sofreu uma reconstrução do cruzado, já tá mais propenso a ter artrose. Qualquer paciente que já operou o menisco, qualquer um, mesmo não atleta, tá propenso a ter artrose. É, porque fica bom, mas não é igual Deus mandou, né? Então isso aí não tem jeito. Doc, quem quer encontrar você, onde te encontra, onde se consulta com você, cara, eu vou te falar do fundo do meu coração, não é porque você é meu amigo, não é porque você tá na minha frente, já falo isso pra todo mundo. E te indiquei já 3 milhões de vezes, um monte de gente, cara. Um cara extremamente profissional, um cara que eu acho que você tem o que mais diferencia de todos os médicos que eu conheci. Graças a Deus passei por muitos competentes, todos competentes que eu passei, mas você tem um negócio que eu acho que é fundamental, principalmente pro atleta. É a sinceridade. É chegar e falar, ó, igual, e assim, se você me permite falar, você operou meu ombro em 2013, a minha segunda cirurgia de ombro direito, e você foi bem sério comigo, falou, ó, eu reparei o que dá pra reparar. Tem coisa que não dá pra reparar, que se eu reparar, eu acabo com o seu gesto técnico e é final da sua carreira. Cara, isso pra mim é doído ouvir? Mas é o real, Então, há 10 anos lá que foi fazer essa cirurgia, eu sinto dor no meu ombro e eu sei o porquê dessa dor, né? E é tudo muito claro pra mim. Então, assim, cara, tenho só que te agradecer. Acho que cirurgia na minha família, porra, você deve ter um caminhão de ar nas costas. Infelizmente, mas felizmente, porque tá em ótimas mãos. Então, cara, quem quer te encontrar, onde se consulta, como que te encontra, dá o seu recado final aí, por favor. Eu não sei. É propagandona mesmo. Eu tô Gustavo Rocha. Fala pra essa câmera aqui maravilhosa. Mas quem quiser te encontrar... Primeiro, Diogo, obrigado aí. Não vou ficar... A gente nem precisa se bajular, porque... Não, a gente faz o churrasco depois. Eu já chamei, os caras não levam carne, cara. Eu que levo... O cara chama pro churrasco, eu vou... É verdade. Chamou, meu amigo, é só o seu. Sabe que agitou lá o físio nosso. A gente coloca o cara pra trabalhar. Bom, alguém tem que trabalhar. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite mesmo. Do fundo do coração, a gente vai... Muita coisa aí pela frente, né? Pra quem não sabe, eu tô planejando aí ter o nosso, um podcast aí médico. Opa! Né? Dentro em breve. Tá dentro aqui do nosso... E eu espero que você me ajude. Então, vamos juntos. Eu acho que... para falar de conteúdo médico sério e honesto, né? Sem ludibriar ninguém. Sim. E direto ao ponto, né? Quem quiser falar comigo, meu consultório já falou aqui, chama Clínica Movité, fica lá em frente ao Hospital Sírio-Libanês. Como é que fala? Vou deixar aqui na descrição tudo certinho, rede social, vai telefone, eu faço a boa pra ele. Os contatos aí. Deixo o contato dele, tudo, porque, cara, ó, eu vou te falar, se eu consigo jogar até os 40 anos, você tem grande parcela de culpa. Culpa. Isso. Sua mãe me encontra e fala, pô, por que você fez isso? Então, mas a culpa é sua, cara, mas, pô, obrigado demais, tá? Imagina. Fica tranquilo que eu te ligo sempre. 20 vezes. Podia. Tá bom, valeu, espero que você tenha gostado demais, obrigado demais, show. Obrigado. E dentro em breve vamos ter um podcast do Doc aqui também. Vamos pensar na... Primeiro, hein, cara? Vamos pensar... Bom, tem que chamar médico, mas aí você... Claro, eu fico aqui igual um trouxa olhando pra vocês, tá bom? Galera, obrigado pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acho que, pô, é sempre bom falar de evolução da medicina, falar de esporte, né, de uma maneira bem técnica, bem... Né, pô, tenho que falar, o cara falou umas coisas aqui que, pelo amor de Deus, levem pra vida, porque é importante, e saber que a gente tem caminhos pra uma maior longevidade dentro do esporte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, como eu gostei. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, Olá Podcast, Deezer, Spotify e no YouTube, pra sempre que tiver conteúdo novo você ser notificado, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu, fui!